Olá, devo escrever continuamente 3, 4 textos por dia? Não, sob hipótese alguma. Não, mas você disse que tem que escrever. Sim, escrever sim, mas não exageradamente. Até porque você precisa de um tempo para refletir sobre a proposta temática, submeter a uma correção de apoio do seu professor, da sua professora, e aí sim escrever uma nova proposta. Aliás, falando nisso, bem-vindo ao Projeto Eureka e à produção de textos com o professor Marlos, daqui a pouquinho. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas, mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Fernando Pessoa, ele mesmo. E como Pessoa é fascinante. Fascinante por conta do fenômeno da heteronímia, ou seja, os muitos heterônimos de Fernando Pessoa. Sobretudo quando olhamos para Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Mas é uma outra história para o momento da literatura. Para nós, na produção do texto, o que vale mesmo é entender a fenomenologia da carta, ou seja, escrever uma carta. As instituições de ensino superior há muito solicitam que o estudante saiba escrever uma carta. Não é um processo tão simples assim, mais ainda quando o estudante desse momento é voltado para o e-mail, para a mensagem rápida, para o torpedo ou algo que o valha com outro nome estranho que muitas vezes por aí surge. Escrever uma carta parece algo arcaico, distante, fora de contexto, inapropriado para uma condução atual. Não é. E por conta disso, as instituições de ensino superior exigem, em suas provas redacionais, que o estudante demonstre, mostre, corresponda à habilidade de saber escrever uma carta. É uma habilidade? Sim. E por quê? Necessariamente porque, num primeiro momento, a pergunta que se faz é simples. Colocamos ou não cabeçalho? E se colocamos cabeçalho do meio para o fim, no comecinho, como se coloca esse cabeçalho? E depois, a chamada marca de elocução, o vocativo, que é o chamamento, o interlocutor a quem vamos nos dirigir, senhor, senhora, que pronome de tratamento utilizamos? Esmo e uno, excelentíssimo, ilustríssimo. O que fazer nessa hora? Muitos questionamentos quando se pensa em elaborar uma carta. E a saudação final? Como nos despedimos? Pulamos uma linha? Não pulamos a linha? Dizemos atenciosamente, fraternalmente, respeitosamente, carinhosamente ou apenas grato? Ou até logo? Ou valeu? Valeu é o que você pode tirar do ar. Bem, algumas orientações interessantes. Antes disso, vale a pena respirar um pouquinho. Então nós temos 2 sugestões para fazer a você. A primeira sugestão, boa, hein? Filme curioso para se assistir num período em que estejamos em férias. Nunca te vi, sempre te amei. Cartas de amor, sim, era a história daquela jornalista emblemática. Ela quer livros baratos. Escreve para uma livraria na Inglaterra, no Reino Unido, no pós-guerra, Segunda Guerra. E ela escreve para a livraria. É atendida por um dos gerentes, se é que podemos assim intitular e denominar o gerente, Anthony Hopkins. Pois bem, Anthony Hopkins recebe a carta. Estranha um pouquinho exatamente as palavras da jornalista, mas a responde com a forma britânica de ser e encaminha para ela os livros solicitados a custo bem baixo, muito acessível. Ah, ela gosta muito, mas se irrita num primeiro momento em ver que os embrulhos dos livros são páginas de livros velhos. Ah, ela se aborrece com isso. E daí a história tem um encaminhamento maravilhoso. Por isso vale a pena assistir. É algo que demonstra o poder da carta. Por que demonstra? Porque eles se apaixonam. Ah, tem uma história de amor? Sem dúvida. Eles se apaixonam apenas pelas palavras que um emite ao outro. Dela, jornalista nos Estados Unidos, para ele, livreiro na Inglaterra.
Então isso é muito bonito, mas alguém dirá assim, ah, professor Marlos, mas isso serve para o cinema. Não queremos esse momento para isso. Bom, a sugestão atual então, nessa mesma linha de pensamento, mensagem para você. Tom Hanks, Meg Ryan, ambos vivendo aquela história de uma contradição, tem livros aí no meio, claro, nada se cria, tudo se adapta, não copia o que você pensava, adapta. E, de fato, houve uma adaptação da história do Nunca Te Vi, Sempre Te Amei para o Mensagem para Você. Uma outra linha de pensamento. Ah, mas aí é e-mail, de fato, mas não deixa de ser uma espécie de correspondência. Até agora, nenhuma instituição de ensino superior solicitou aos estudantes, faça um e-mail. Até agora isso não aconteceu. Aconteceu sim o internetês. O internetês, volta e meia, é tema redacional e já aconteceu nesse ano sim. Instituições de ensino superior cobrando dos alunos que se pronunciem sobre o uso de palavras, de expressões, da linguagem, da rede mundial no cotidiano de nossas vidas. Muito bem, isso já apareceu. Mas não é a tônica do programa de hoje, do nosso comentário. A tônica é a carta. Então vejamos, vamos a um exemplo, claro, para depois aí sim olharmos para o que aconteceu nessa carta endereçada a um parlamentar envolvendo um assunto polêmico. Que assunto é esse? A venda, o aluguel, o destino do indivíduo morando em um apartamento funcional em Brasília e a verba que ele recebe para isso. Acompanhe então a leitura da carta e vá refletindo. Eu peço a você, observe os elementos de elocução, ou seja, quando é que o indivíduo que mandou a carta se dirige ao seu interlocutor, a quem recebe a carta. Emissor, destinatário. Senhor deputado, o projeto Auxílio Moradia é fruto de uma ideia, fora do lugar, mais uma. Repete-se no terreno político a mesma lenga-lenga que se desenrola no campo da economia. Os aposentados são responsabilizados pelo baixo salário mínimo e muitos parlamentares vivem distantes do fenômeno da crise econômica. Gastam quantias exorbitantes, sempre em nome do Congresso e das reuniões extraordinárias. É curioso, senhor deputado, imaginar o motivo de recusa para se morar em um apartamento funcional quando se está em trabalho. Certamente o senhor não preza o sentido da palavra credibilidade, pois mesmo garantidos por lei, esses R$3.000 deveriam servir para implementar projetos arrojados contra a violência, a fome ou outros problemas que assombram e põem fantasma nisso a vida de quase 100 milhões de brasileiros. Fora os que se assustam a ponto de evitar os noticiários que anunciam um deputado negando o apartamento funcional, para não parecer, aos olhos de quem? Bobo. E a lei do bom senso, deputado, vale só para o povo? Sinceramente, Marlos. Prestou atenção à carta? Sim. Pareceu uma carta aborrecida de um leitor que se irrita com o gasto, o financiamento público do Legislativo brasileiro? Sem dúvida nenhuma. Coloquei meu nome apenas para evidenciar que há um nome. Nesse caso, colocando o nome para uma correspondência endereçada a um parlamentar, isso é válido. Agora, presta bem atenção, fechando esse bloco. Não coloque seu nome em nenhum texto redacional em forma de carta. Repito, não coloque o seu nome. Isso gerará uma identificação e pode também, em decorrência da identificação, promover o zero no seu texto. Então, não se coloca o nome. Ah, mas se eles pedirem, daí é claro, por favor, se eles pedirem, coloque o nome. Mas ninguém pede, a não ser a UniOeste, pede para você escrever João ou Maria.